Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, onde pretendemos fazer comparações entre o conhecimento, o pensamento ocidental e a filosofia, a sabedoria do Oriente, especialmente dos Vedas, livros como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, pela vertente de Sri Chaitanya Mahaprabhu Gaudiya Vaishnavismo. Então, o tema da nossa videoaula de hoje é um tema bastante polêmico para a sociedade ocidental atual: reencarnação, uma análise científica. Então, essa epígrafe, de acordo com o Bhagavad Gita, ela demonstra a causa, o problema, porque a nossa atual civilização materialista, capitalista, desenvolvida, não compreende a questão da reencarnação, porque ela é muito sutil. Sim, pelo estúpido que vos fala. A primeira questão é: como podemos dizer que reencarnação pode ser abordada de uma maneira científica? Sim, os nossos amigos céticos, muito exigentes, muito conservadores, estão no nosso pé, na nossa cola. Então, o primeiro ponto é que nós vamos estar trabalhando com os textos, com os cânones, como o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, que fazem parte dos Vedas, do conhecimento Smriti dos Vedas. E uma segunda questão é que os Vedas vão falar sobre os 3 gunas, os 3 modos da natureza: bondade, paixão e ignorância, Sattva, Rajas e Tamas, que são 3 energias que fundam, são 3 energias que estão na base, na essência, na raiz do mundo material, da Prakriti, de todos os universos. Então tudo é permeado por essas 3 energias. E a partir do momento que você entende a existência dessas 3 energias, elas são universais e elas são necessárias. Por isso elas podem ter uma abordagem científica. Elas não são particulares ou estão apenas em um local, não. Elas permeiam tudo e a todos na existência material. Quem quiser saber um pouco mais sobre essas 3 energias, paixão, bondade e ignorância, eu recomendo uma leitura do 14º capítulo da Bhagavad Gita, mas já no último livro do Platão já é mencionado sobre essas 3 energias, ou seja, é uma coisa que ainda está na cultura ocidental, mas depois desaparece. Por quê? Novamente, porque é muito sutil. Então, se a gente quiser falar sobre a reencarnação, a gente tem que falar sobre a lei do karma. Então, a reencarnação, ela é como se fosse um coadjuvante da lei do karma. As duas sempre andam juntas, são amigas inseparáveis. Na seção do Srimad Bhagavatam, que é o livro principal que nós vamos estar usando para essa exposição, Bhagavad Purana, que vai dos versos 59 ao 79, 20 versos, canto 4, capítulo 29, conversa entre o grande sábio Narada Muni, um dos Mahajanas, uma das autoridades em devoção, nos Vedas, do Bhagavatam, do Purana, e Pratinabarishati, que é o pai dos Pratitas. Então, nessa sessão, nós temos uma análise aprofundada sobre a lei do karma, a lei de ação e reação. Karma significa trabalho, ação. Como o karma pode ser entendido como uma lei cósmica de ação e reação, uma vez que o processo de transmigração que acarretaria a formação de um novo corpo, tal mudança seria o efeito de nossas escolhas em vida pretérita. Nessa sessão de 20 versos, temos uma análise científica sobre o processo de reencarnação, uma análise criteriosa,
profunda, estrita, sobre o processo de reencarnação pelo qual passa a alma. Lembrando que a característica da alma nos Vedas, na Bhagavad Gita, Jyotpsanavyatma, capítulo 2, verso 20, explica que a alma ela é não nascida, ela é eterna, sempre existente e primordial. A alma não morre quando o corpo morre. Ou então, no momento da fecundação ou do nascimento, começa a surgir a alma ou a consciência. Não. Consciência, que é um sintoma da alma, são eternos. Judicialmente falando, uma vez que a lei do karma trata de punição ou recompensa cósmica, como é possível desfrutar ou sofrer as consequências de determinado trabalho ou atividade? Aqui está a atividade nos Vedas entendido como tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos e nossas ações. Se este ocorreu em um corpo passado, do qual não nos lembramos mais. Sim, novamente o Mahakrishna está pensando sobre isso. Então, como posso ser punido por algo que não sei o que cometi? Isso lembra o livro do grande tcheco Franz Kafka, Crime e Castigo. Posso ser punido, preso, se eu nem me lembro, nem sei o que eu fiz. Então, um pesquisador norte-americano, Whitley Kaufman, teve o mesmo insight. Ele, em seu artigo na revista Philosophy East and West, intitulado Karma, Rebirth and Problem of Evil, de 2005, coloca a seguinte problemática. A citação do nosso amigo Kaufman, não é o comediante americano. Justiça exige que aquele que sofrerá por conta de seus atos passados saiba a razão de sua punição. Não iria então uma deidade misericordiosa, um Deus bondoso ou um sistema justo, judicial, se certificar que a pessoa punida saberá o que ela fez de errado? Aqui é a fotinha do nosso amigo Whitley Kaufman, que é amigo do Charitão. Então aqui, essa mesma pergunta que o Whitley Kaufman faz, ela foi feita há milhares de anos atrás por Maharaj, pelo rei Pratinabarhishat Anarada Muni. Aqui o verso que abre a nossa sessão de... Os peritos, conhecedores das conclusões védicas, dizem como alguém desfruta ou sofre dos resultados de suas atividades passadas. Mas na prática observa-se que o corpo que realizou o trabalho no último nascimento já se perdeu. Assim, como é possível desfrutar ou sofrer as reações daquele trabalho num corpo diferente? Quem disse que é um corpo diferente? A resposta direta e imediata de Narada Muni ao rei é a de: quem disse que há um fim para o corpo anterior? O corpo grosseiro e inferior é destruído no momento da morte, mas corpo significa corpo sutil e grosseiro, ou seja, uma alma, dois corpos. Tal corpo grosseiro, sendo uma espécie de máquina ou carro, Yantarudani Mayaya, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61, é movido pelo corpo sutil. Então é o corpo sutil que empurra o corpo grosseiro. O corpo grosseiro ele é efeito de uma causa chamada corpo sutil. As ações ocorrem no corpo sutil, primeiramente. Enquanto o corpo sutil, no qual surge a atividade ou trabalho, sempre continua até o momento da liberação. Então quem reencarna é esse danado do corpo sutil, levando a alma para diferentes corpos. O corpo grosseiro que a gente está vendo de carne e osso, ele dura pouquíssimo tempo. Então aqui está a resposta direta a essa questão do Narada Muni, que é o verso seguinte, verso 60. O grande sábio Narada prosseguiu: a entidade viva age num corpo grosseiro nesta vida. Este corpo é forçado a agir pelo corpo sutil, composto de mente, inteligência e ego. Isso vai nos dar oportunidade para falar sobre a consciência.
Depois que o corpo grosseiro se perde, o corpo sutil continua a existir para desfrutar ou sofrer. Assim, não existe mudança. Que o nosso grande herói, Narada Muni Mahajan, 2 corpos, uma pessoa, uma persona. Bhumirapo analovaihu kammanubhutirva cha ahankara ityame bhina prakriti ashtadha. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Juntos, todos esses 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Terra, água, fogo, ar, éter compõem o corpo grosseiro e as coisas empíricas e grosseiras, fenomênicas desse mundo material. Já mente, inteligência e falso ego compõem os elementos sutis dessa existência material e formam o que nós chamamos de consciência. Tudo isso ainda é material. Além dessas, ó Arjuna, de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, a Yogamaya, Antaranga Shakti, energia interna da divindade suprema de Deus, Krishna, que consiste das entidades vivas, nós, almas espirituais, a Jivatma, que exploram os recursos dessa natureza material inferior. Tudo explorador tentando explorar outro, sendo explorado. Esse é o mundo material. Aqui então, isso abre precedente para falarmos de uma coisa muito aquecida na filosofia, mesmo nos dias de hoje, que é a questão da consciência e da mente. Então, consciência nos Vedas, no Bhagavata Purana, é chamada por Kapila Deva de Chitta, ou como nós temos os elementos que formam a alma ou o corpo da divindade suprema, Sat Chit Ananda. Chit vem de, a palavra Chitta vem de Chit, né? Aquilo que é consciente. Nós podemos ver aqui, né, esse rapazinho aqui com uma luzinha iluminando as coisas, mas consciência Chitta, ela não está no cérebro, ela está na região do coração, mas mesmo assim não tem nada a ver com o coração. De acordo com Kapila Deva, o filho de mãe Devahuti, Kardama Muni, Chitta significa Mahatattva. Então esse Mahatattva é um dos elementos primordiais que compõem a existência material. Eu vou tentar deixar um card aqui, onde eu trabalhei mais sobre esse Mahatattva, porque é uma coisa muito sutil, muito refinada e, portanto, bastante difícil da nossa inteligência perceber, porque não é perceptível sensorialmente. O Mahatattva, ou a totalidade cósmica, que é representado por Chitta no corpo, então esse Mahatattva se manifesta no corpo como Chitta ou como consciência, que é prenominado por Sattva, bondade pura, que é puro, pacífico, e o lugar para adorar o Senhor também é chamado de Vasudeva Sattva, ou Vishuddha Sattva, ou Krishna Sattva, ou Shuddha Sattva. Então esse foi o verso 21 da sessão Kapila Shiksha, a sessão onde o conhecimento de Sankhya, a relação entre o universo Prakriti e a divindade suprema Purusha, Prakriti Purusha, é explicado, essa dinâmica do mundo material. A consciência Chitta, conforme descrita no verso acima, é a mesma coisa que o estado puro de Vasudeva. Tal consciência pura é composta de totalidade cósmica pura, Mahatattva. Lembre-se que eu vou deixar o card aqui, se eu não deixar vocês me avisam. Quando não é influenciada por qualidades materiais. Aqui novamente os 3 gunas. Eles são a raiz fundante desse mundo material. Mundo material quer dizer Rajas, Sattvas e Tamas. No mundo espiritual, os planetas Vaikunta, sem ansiedade, não existe a influência nem a presença de paixão e ignorância, Rajoguna e Tamaguna. Mesmo a Sattva-guna que existe no mundo espiritual é dessa qualidade, Vasudeva Sattva, Vishuddha Sattva ou Shuddha Sattva, o modo da bondade puro. Porém, quando Chitta, que é a consciência pura, é coberta por qualidades materiais, ela pode ser definida, ela pode derivar a nomenclatura didática como consciência contaminada ou como ahankara, ou seja, eu sou autor. A noção de ego surge a partir daí
dentro da energia material. Então a alma ela fica encoberta por essa noção de ego. Eu faço, eu sou, tudo gira em torno de mim. O ego material surge de uma Mahatattva que evolui da própria energia do Senhor. O ego material é dotado predominante de poder ativo de 3 tipos: bom, apaixonado e ignorante. Diferentes estados, níveis de consciência de acordo com os gunas. É a partir desses 3 tipos de ego material que a inteligência, a mente, os sentidos de percepção, os órgãos de ação e os elementos grosseiros evoluem. Quais seriam os elementos que compõem essa consciência? Manu Buddhira Hankaras Chitanmit Antar Atmakam Chatura Lakshati Bedo Vritya Lakshana Rupaya. O órgão dos sentidos internos, a consciência, é dividida em 4: mente, inteligência, a noção de ego. Ele pode estar puro. Quando ele está puro é conhecido como Chitta. Quando esse mesmo ego ou Chitta está encoberto pelos gunas, ele é conhecido como Ahankara. Então as distinções entre eles só podem ser feitas com funções diferentes, uma vez que representam características diferentes. Então qual é a composição da consciência? Mente, inteligência, ego, sentidos. Tudo isso é uma coisa só, mas quando apresenta diferentes funções, diferentes características, ela pode ser chamada de ego, ela pode ser chamada de mente, ou ela pode ser chamada de inteligência. Dessa forma, o estado de liberação ou condicionamento é uma condição de consciência. Mukti. Pois a alma é sempre pura e não está contaminada, não entra em contato com esse mundo material. Abre citação do próprio Kapila Deva no capítulo 25 do Kapila Shiksha. O estágio em que a consciência da entidade viva é atraída pelos 3 modos da natureza material, quando a alma quer desfrutar dos 3 modos da natureza material, porque desfrutar, Ananda, é uma das funções naturais, é do que a alma é composta, de prazer, de felicidade. Mas quando essa mesma consciência está ligada à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa está situada na consciência de liberação. Aí ela é Chitta, né? Ela está no estágio de Vasudeva, Shuddha Sattva. Quando alguém está completamente limpo das impurezas, da luxúria e da ganância produzidas pelos gunas, pelos modos, e pela falsa identificação do corpo como eu e dos bens corporais, das benéfices corpóreas, né, que pertencem ao corpo como meus, a mente da pessoa torna-se purificada. Nesse estado puro, Vasudeva Sattva, ele transcende o estágio da chamada felicidade e angústia materiais. Uma analogia muito interessante para entender a nossa consciência é a do iceberg ou a de um terreno onde possui muitas camadas, muitas diferentes camadas. Um terreno, né? Por exemplo, o pai de família tem uma casa, aí embaixo dessa casa tem o terreno, e esse terreno tem várias camadas. Ou uma cebola também tem muitas diferentes camadas. A parte da consciência que está desperta, que está em vigília, wakeful, é como se fosse essa parte do iceberg que está fora da água. Porém, existe uma grande parte da consciência que ela está submersa, ela está embaixo da água. Então a gente poderia chamar isso de ou inconsciente ou de subconsciente. Como perceberam, né, pesquisadores como o Arthur Schopenhauer, o Sigmund Freud, o Jung, aqui de Zurique, né, nosso vizinho. Então nós temos a nossa consciência ordinária, a nossa consciência rotineira, a nossa consciência no dia a dia, que seria essa parte externa do iceberg. Porém, quando nós dormimos, nos sonhos, nós podemos ter acesso, nós podemos observar essa parte coberta do iceberg, que é chamado de subconsciente. Do que é formado essa consciência? Ou melhor, quais são os sedimentos depositados nessa consciência? O que é que forma a memória nessa consciência, nessa inteligência? Então são as experiências. Só que David Hume estava certo. O que forma nossas impressões mentais só é a experiência, né? Nada pode surgir na mente desde que não tenha sido experimentado.
Até aí o David Hume está muito correto, mas como eu falei para vocês, os pesquisadores, cientistas e filósofos, eles são muito materialistas no sentido de que eles são empiristas. Eles só conseguem enxergar o grosseiro. Mas a nossa consciência, ela é formada por experiências não apenas dessa vida, não apenas impressões mentais, sânskaras dessa vida. A nossa consciência, a memória, a nossa inteligência, ela é formada por experiência de vidas e vidas e vidas passadas. E isso é trazido por esse corpo sutil. Então essas vidas passadas, essas memórias, elas podem ser acessadas na plataforma onírica, nos sonhos, ou então com substâncias enteógenicas, como ayahuasca, peyote, mescalina, LSD. Porém, esse acesso à consciência, essa consciência é material, não tem nada de espiritual. E nem nós estamos fazendo uma apologia a essas substâncias aqui no nosso canal, né? Nós não usamos essas substâncias. Sonhos, a primeira prova empírica sobre a reencarnação. Enquanto sonha, a entidade viva abandona o próprio corpo vivo através das atividades de sua mente e de sua inteligência. Ela atua em outro corpo, o que pode ser chamado de perispírito, né? O corpo astral. Isso nada mais é do que a consciência numa forma corpórea. Seja como um deus, seja como um cão, podemos assumir o corpo de um deus, o corpo de um cão. Após abandonar este corpo grosseiro, a entidade viva entra quer num corpo animal, quer num corpo de semideus. Adquirir um corpo de animal ou de um corpo semideus, isso depende da frequência do guna, do modo da natureza com que você se conectou. Se você se conectou com o modo da bondade, você pode auferir aos planetas celestiais. Se você conectou com o modo da ignorância, você pode ir para planetas infernais ou corpos animais. Mas se você levou uma vida no modo da paixão, trabalhando, sendo um bom cidadão, um bom pai de família, seguindo as regras, você pode nascer novamente como um ser humano. Quer num corpo de semideus, neste planeta ou em outro planeta. Assim ela goza dos resultados das ações de sua vida passada. Então, já que nos sonhos se manifestam as nossas experiências, sânskaras, de vidas passadas, será que uma pessoa cega de nascença pode sonhar? A resposta é não. Então, como é que é o sonho de pessoas cegas de nascença? Esse tipo de sonho, esse tipo de atividade onírica é feita de sensações, sons, emoções, mas nunca de visões. Então alguém poderia agora argumentar, então você levou um checkmate. Então, se um cego não sonha com atividades visíveis, então isso quer dizer que a reencarnação não existe, só se vive uma vez. Mas um ponto bastante relevante é o de que a nossa sociedade atual ela é muito degradada. Degradando-nos, nós adquirimos um estágio muito grosseiro, denso de consciência, devido a atividades como matança de animais, intoxicação e tantas outras coisas densas que a sociedade atual é permissiva. Então, devido ao desenvolvimento, devido à cobertura densa que nós criamos na nossa consciência, é muito difícil acessar a níveis mais sutis nos dias atuais. Então, aqui, significado Prabhupada para esse verso 61, chave. Embora a raiz da aflição e da felicidade seja a mente, então, na consciência, um dos pontos centrais, preponderantes para esse fator de vidas passadas e vidas futuras, o turismo da alma no mundo material, o que decide isso é a mente. Então, também temos a inteligência, o ego. Ainda assim, o corpo grosseiro é necessário como um instrumento para o gozo. O corpo grosseiro pode mudar, mas o corpo sutil continua a agir. A menos que a entidade viva obtenha outro corpo grosseiro, ela será obrigada a continuar em corpo sutil ou em corpo fantasmal. Uma pessoa torna-se um fantasma quando o corpo sutil age sem a ajuda do corpo grosseiro instrumental. O corpo grosseiro pode estar deitado numa cama e repousar, e, mesmo que a maquinária
do corpo grosseiro esteja funcionando, a entidade viva pode sair do corpo, entrar no estado de sonho e voltar ao corpo grosseiro, a viagem astral, né? Ao retornar ao corpo, ela esquece de seu sonho. De modo semelhante, quando a entidade viva assume outro corpo grosseiro, ela se esquece do atual corpo grosseiro. Em conclusão, o corpo sutil, mente, inteligência e ego, formado por esses elementos, cria uma atmosfera de desejos e ambições desfrutados pela entidade viva, pelo eu no corpo sutil. Por que não nos lembramos de nossas vidas passadas? Isso frustra, decepciona muita gente. Primeiro, porque é uma questão, é uma proteção contra traumas, como se fosse uma segunda ou nova chance para a entidade viva. Imagine se nos lembrássemos de tudo que nós fizemos em vidas passadas, se nós tivéssemos sido estupradores, ladrões, malfeitores, ou então se nós fomos o Paul McCartney em vida passada e agora eu nasci como uma pessoa pobre, miserável, sem importância, sem fama nenhuma. Então isso ia ser bastante traumático para a entidade viva. Então o fato dela não se lembrar do que ela fez em vidas passadas, isso é como se fosse uma segunda chance, uma nova oportunidade para ela tentar voltar ao lar, voltar ao Supremo, alcançar a autorrealização, que é o objetivo da forma humana. 2. Os fatos relacionados a nomes e pessoas de nossas vidas pretéritas são todos temporários. Sim, a forma do corpo é temporária. A alma, ontologicamente falando, é um servo eterno de Deus, Divya Swarupahai Krishnera Nityadasa. Portanto, esses nomes e pessoas, eles são irreais ou ilusórios. A vida eterna da alma é a condição de realidade. Abre citação, na verdade a entidade viva encontra-se no corpo sutil, muito embora o corpo grosseiro aparentemente mude, e muito embora ele habite o corpo grosseiro em vários planetas, todas as atividades realizadas pela entidade viva no corpo sutil chamam-se ilusórias, por não serem permanentes, perenes. Liberação significa escapar das garras do corpo sutil, que na verdade é a verdadeira prisão da alma. A oportunidade de realizar todas as nossas fantasias. A entidade viva trabalha sob a influência do conceito corpóreo, esse já é o verso 62. Eu sou isso, eu sou aquilo, baseado no corpo, né? Eu sou Maria, eu sou João, eu sou homem, sou mulher, sou negro, sou branco, sou heterossexual, sou homossexual. Tudo isso é a identidade do corpo, não a identidade da alma. Essas impressões são todas mentais, e essas atividades são todas temporárias. Entretanto, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva tem a oportunidade de realizar todas as suas invenções mentais. É assim que ela obtém outro corpo. Os desejos que a mente propõe, Deus dispõe. Sendo assim, alguém que gosta muito de voar e de estar nos céus, ela pode ganhar o corpo de uma gaivota. Maravilha! Que tem muita gaivota. É um néctar de pássaro. Alguém que gosta muito de comer carne, como o nosso amiguinho simpático, fofinho, né, da sociedade, ele pode nascer como um tigre e comer bastante carne crua, né, caçar, matar, comer a carne extremamente fresca. E alguém que gosta muito de nadar e está encantado com a água, ela pode nascer como um peixe, em seu límpido aquário, mergulhar, se bem que o peixe do Fagner é diferente, né? Não é esse peixe aí não. Alguém que gosta muito de exibir seu corpo, isso não ocorre na sociedade atual e as academias de ginásticas, né, que o Tirthaitra e o Prananatha vão, então ela pode nascer como uma árvore, né? A árvore está desnuda 24 horas por dia exibindo o seu corpo. E alguém que gosta de dormir muito, ela pode nascer como uma banana. Por quê? Porque a banana já vem com o sleep bag embutido. Eu sei, essa piada é muito boa. Podemos entender a posição mental ou consciente de uma entidade viva através das atividades de duas classes de sentidos. Os sentidos de adquirir conhecimento, nossa visão, tato, olfato,
de modo e os sentidos funcionais, as atividades das mãos, dos pés, dos órgãos genitais, etc. De modo semelhante, através da condição mental ou da consciência de uma pessoa, podemos entender sua posição na vida anterior. Podemos entender quem foi fulano simplesmente pelas ações dela nessa vida atual. Por exemplo, pessoas como Mozart, Beethoven, Chopin. Você arrisca algum palpite que ela fez em vidas passadas? Às vezes experimentamos algo repentinamente, embora nunca o tivéssemos experimentado no corpo atual, pela vista ou audição. Também, outro caso que podemos chamar de déjà vu. Outras vezes, essas coisas aparecem-nos de repente, em sonhos. Pô, eu já vi essa pessoa, eu já estive nesse lugar antes. Portanto, meu querido rei, a entidade viva, que tem uma cobertura mental sutil, desenvolve toda espécie de pensamentos e imagens, devido ao seu corpo anterior. Pode ter certeza disso, não há possibilidade de inventar qualquer coisa mentalmente, sem que isso tenha sido percebido no corpo anterior. Então, esse foi o verso 65. Aqui, significado, comentário de Prabhupada nesse verso 105. A mente é o repositório de nossos desejos passados, e temos este corpo atual devido a nossos desejos passados. De maneira semelhante, qualquer coisa que desejemos neste corpo atual se expressará no corpo futuro. Então, nossos desejos atuais, nossas vontades, nossos pensamentos que ocorrem no corpo sutil, na mente, na inteligência, essa atitude sutil está formatando o nosso próximo corpo, a nossa próxima morada. E no momento da morte, nós somos transferidos, transmigração, para o outro corpo. Sendo de extrema raridade a lembrança de vidas passadas, mesmo em sonhos, devido ao fato do condicionamento e grosseiro modo de vida contemporânea, já mencionei isso, ainda assim possuímos todas as nossas impressões mentais, nossas aptidões ou talentos inatos, como é o caso de grandes músicos, grandes esportistas, pessoas que têm talentos inatos já trazem isso de vidas passadas, ímpetos, propensões, nós temos essas propensões, carregamos de vidas passadas. A pessoa não nasce querendo fazer yoga, ou a pessoa não nasce como um grande político, ela não desenvolve esse desejo do nada. Isso são propensões de vidas passadas, concepções de vidas e imagens residuais. Assim como a inteligência artificial funciona e se reproduz tão semelhante às funções de nossa consciência, por estarem sendo criadas pela própria consciência, que é criada pela consciência suprema, consciência divina, consciência de Deus, na Índia antiga, as propensões e o ímpeto de vidas passadas são testados e evidenciados logo nos primeiros meses de vida. Esse exemplo é dado por Bhaktisiddhanta Saraswati. Então, na cerimônia de Anaprasana, quando a criança, nos 6 primeiros meses, por volta, ela toma os seus primeiros grãos, ela deixa de tomar apenas leite materno e come os seus primeiros grãos, Ana. Isso é alimento, isso é o que dá força ao corpo, muito valorizado na cultura védica, os grãos, riqueza, Ana. Então, nessa cerimônia, você coloca na frente do bebê um livro, um punhado de terra e um punhado de moedas ou notas. Então, o que acontece? Você coloca o bebê na frente e ele vai engatinhando e ele é atraído, ele pega ou o livro, ou porção de terra, ou o dinheiro. Então isso testa as nossas propensões de vidas passadas. Lógico, alguém que é atraído por um livro, isso vem de vidas passadas. Provavelmente ele foi um intelectual, um pensador, ou como chama o sistema védico, ela pode ter sido um brahmana. Alguém que é atraído por um punhado de terra, ela pode ter sido um kshatra, porque os kshatras são governantes, são líderes naturais, eles precisam de algo para gerir, para governar, para comandar uma porção de terra. E alguém que é atraído pelo montinho de dinheiro, que isso está cheio hoje em dia, seria a propensão do Vaishya. O Vaishya é alguém que mexe com dinheiro, um bancário, um empresário, as pessoas que gostam de lidar com dinheiro.
são Vaishyas. Também tem outras funções. Os Vaishyas, mas especialmente na nossa sociedade atual, nós vemos a propensão Vaishya, né? Pelo fato de lidar e querer aumentar, fazer cada vez mais dinheiro. Então o bebê naturalmente é atraído a esses itens devido às suas propensões de vidas passadas. Aqui o verso 66, continuando. Ó rei, toda boa fortuna a ti é a mente que faz a entidade viva obter determinada espécie de corpo, de acordo com o contato dela com a natureza material. Segundo a composição mental de cada entidade viva, podemos saber o que ela foi em sua vida passada, bem como que espécie de corpo terá no futuro. Logo, é a mente que indica os corpos passados e futuros. Por isso, a mente, Manasa, ela tem um ponto central nos Vedas, especialmente no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, porque se você consegue controlar essa mente e focar ela num ponto, yoga, você pode conectar, unir essa mente com um determinado ponto. Se a mente está conectada com elementos materiais, coisas materiais, naturalmente você vai ter um corpo material. Mas se essa mente conseguiu se conectar com a divindade suprema, Deus, Krishna, então você pode nascer no planeta celestial ou mesmo ser transferido para o mundo espiritual, Vaikunta. Às vezes, ao sonharmos, vemos algo nunca experimentado ou ouvido nesta vida. Mas todos esses incidentes foram experimentados em outros tempos, em vidas passadas, em outros lugares, em outras condições. A mente não consegue criar nada, como Narada Muni já falou. A mente da entidade viva continua a existir em vários corpos grosseiros, e de acordo com os desejos que cada entidade viva tenha de gozo dos sentidos, a mente registra diferentes pensamentos. Essas imagens aparecem juntas na mente, sob a forma de diferentes combinações. Isso lembra Descartes, né? Portanto, às vezes essas imagens aparecem coisas nunca vistas ou nunca ouvidas antes. Aqui o estado de consciência pura. Então essa consciência que ela é coberta pelos gunas, se nós com o devido instrumento, com o devido processo, nós purificamos essa mente se torna pura, consciência pura, Chitta. Satvika Nishtimanasi Bhagavata Parshavartini Tamas Chandramasi Vedam Uparajava Bhasati. Consciência de Krishna, consciência de Deus, significa associar-se constantemente com a pessoa suprema, com a suprema personalidade de Deus, em tal estado mental que o devoto possa observar sua manifestação cósmica do mesmo modo como a suprema personalidade de Deus o faz. Ou seja, tem a mesma mente, tem a mesma visão do mundo que Deus tem. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yanadutale Swayamrupa Kadamahyam Dadat Swapadamikam. Uma das pessoas que conseguiram isso foi Srila Rupa Goswami. Não é sempre que essa observação é possível, mas às vezes ela se manifesta tal qual o planeta escuro conhecido como Rahu, que é observado na presença da lua cheia. Então às vezes a lua está coberta, lua minguante, lua crescente, mas às vezes ela está completa, cheia, que seria comparada ao estado de consciência pura. O modo da bondade, que é o claro e sobre o status de compreensão da Suprema Personalidade de Deus, Vishuddha Sattva Vasudeva Sattva, é quando Deus se manifesta na consciência, e que geralmente é chamado de Vasudeva, ou consciência manifesta-se no Mahatattva. Após a manifestação do Mahatattva, esses aspectos aparecem simultaneamente, assim como a água em seu estado natural, antes de entrar em contato com terra via lama, a água é clara, doce e serena. Da mesma forma, os traços característicos da consciência pura, Vasudeva, são plena serenidade, clareza e ausência de confusão. Isso é muito desejável. Aqui o Sr. Shiva está sempre nessa consciência Vasudeva Sattva. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yadyate Tatra Pumam Apavrataha Sattvachatasmim Bhagavam Vasudevo Hyadokshajomi Manasa Vidyate. Eu estou sempre ocupado em oferecer minhas espirituosas reverências ao Senhor Vasudeva
em consciência de Krishna pura. Consciência de Krishna é sempre consciência pura. Então, consciência de Krishna é um sinônimo para o estágio de consciência pura, Vasudeva. Estágio ou estado de consciência no qual a Suprema Personalidade de Deus se manifesta, conhecido como Vasudeva. Então, a Suprema Personalidade de Deus é revelada, ela se revela sem nenhum tipo de cobertura. O desafio da alma. Enquanto existir o corpo material sutil, composto de inteligência, mente, sentidos, objetos dos sentidos e as reações das qualidades materiais, também existirá a consciência de falsa identificação, ou seja, eu sou esse corpo, e esse é o objetivo relativo, eu e meu. Tudo isso é produto do corpo grosseiro. Enquanto desejarmos desfrutar de prazeres dos sentidos, quanto a gente quiser desfrutar, ser feliz, quando a gente tiver esperança de ser feliz nesse mundo, criaremos atividades materiais. Quando a entidade viva age no corpo material, no campo material, ela goza dos sentidos e, ao fazê-lo, cria outra série de atividades materiais. Veja como é uma bola de neve. Por isso é chamado de Sansara Chakra, né? A roda de ciclos de nascimentos e mortes. Dessa maneira, a entidade viva fica enredada como alma condicionada, Nityabhada. Então, só para terminar, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, o exemplo da lagarta. O que é que faz a lagarta viva? O que anima o corpo da lagarta? A alma espiritual, a mesma alma espiritual que está no corpo do elefante, está no corpo do porco, corpo do semideus, no corpo do ser humano é a mesma alma e a mesma consciência, só que como a lagarta não tem sentidos tão desenvolvidos, a consciência não se manifesta plenamente no corpo de uma lagarta. Então essa mesma alma espiritual que está no corpo de uma lagarta, ela passa para o corpo de uma borboleta, através de um processo de metamorfose. Essa passagem do corpo de uma lagarta para o corpo da borboleta chama-se transmigração ou reencarnação. Um transplante de cérebro, isso para os filósofos da mente, demônios, um transplante de cérebro na lila entre Daksha e Shiva. A troca da cabeça de Daksha dá a entender que a moderna teoria científica de que a massa cinzenta, o cérebro, seja causa de todo o trabalho inteligente, não é válida. A massa cinzenta de Daksha e a de um bode são diferentes, mas Daksha ainda assim agia como ele mesmo. Muito embora sua cabeça fosse substituída pela de um bode, a conclusão é que é a consciência específica de uma alma individual que age. Sim, a ação é feita na plataforma sutil, não na plataforma grosseira. O cérebro é feito de 70% de água, de líquido. Será que uma jarra de água pode pensar e ter desejos e emoções? A massa cinzenta é apenas um instrumento, né? Você vê lá quando acende, né, a questão dos eletroencefalogramas nesse tipo de medição. Um instrumento que nada tem a ver com verdadeira inteligência. As verdadeiras inteligência, mente e consciência fazem parte da alma individual em particular. Consciência é o sintoma da alma. Então, consciência, mente é algo muito, muito, muito sutil, mas que se apresenta, né, na plataforma grosseira. Aqui do João Fernandes de Teixeira, o grande filósofo da mente brasileiro. Ele é do bem, né? Ele tem o viés súrico, né? Devocional. Há muito mais estados mentais do que seus correspondentes cerebrais. Apesar de termos bilhões de neurônios formando inúmeras ligações e combinações entre si, uma redução de estados mentais a estados cerebrais parece uma tarefa quase impossível, e as tentativas de realizá-la só têm servido para nos afastar do materialismo. Elas parecem mostrar que pensamentos são privados e inacessíveis, ou seja, algo que escapa dos limites do mundo material. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então aqui termina
a nossa videoaula sobre a reencarnação do ponto de vista védico. Espero que todos vocês, meninos e meninas, tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!